distanciamento social causado pela pandemia do coronavírus dificulta o contato entre advogados e clientes. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, as ações trabalhistas caíram em média 35% em comparação ao ano passado. Já as relacionadas à Covid-19 cresceram 522% entre março e abril. Eu converso com Patrícia Garcia, professora titular em Direito do Trabalho da UFRJ e do IBMEC. Patrícia, desde já eu agradeço a participação e eu gostaria que você fizesse uma análise desse cenário que teve um aumento bastante significativo de um mês para o outro. Eu que agradeço, Ingrid, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a pandemia, ela afetou drasticamente todas as relações humanas, né, sociais, e com bastante ênfase as relações de trabalho. E os empregadores, para poder conter, né, os prejuízos gerados pelo fechamento das atividades por conta de lockdown, de isolamento social, eles acabaram, né, tentando aí tomar medidas trabalhistas para reduzir esse prejuízo. E aí o que acontece é que algumas medidas foram feitas à margem de uma legislação específica, né? Então isso contribui para que a gente tenha, né, mais temor por parte dos empregados e, consequentemente, uma maior procura da Justiça do Trabalho por conta da Covid. Agora, as ações trabalhistas vinham sendo reduzidas, como você bem mencionou, né, ao longo dos últimos anos, desde 2017, por conta da reforma do governo Temer, né, porque ela tornou menos acessível a Justiça do Trabalho, ela criou alguns obstáculos para que o trabalhador ele conseguisse chegar à Justiça do Trabalho com a facilidade que ele tinha antes. Então, isso, de certa forma, gerou uma redução de causas, mas agora, né, com a pandemia, a gente tem aí um crescimento que é pontual, que tem ligação direta com, né, a maneira como as empresas vão lidando com o processo em si, né? E aí a gente tem muita demissão em massa, a gente tem redução de jornada com redução de salário, e tudo isso aí acarreta, né, para o trabalhador uma insegurança que vai desembocar lá na Justiça do Trabalho. E na sua opinião, Patrícia, a pandemia dificultou a comunicação entre clientes e advogados? Olha, sem dúvida, né, Ingrid? Porque, assim, principalmente para quem atua para o reclamante, que é o empregado, os melhores mecanismos hoje de comunicação são, né, com instrumentos tecnológicos. E nem todo trabalhador tem acesso a mecanismos tecnológicos, né? A gente tem trabalhador que não tem nem telefone em casa. Então, ele tem uma maior dificuldade para se esclarecer, para saber se é pertinente ou não, né, buscar, né, os seus direitos através de uma ação judicial. A gente está tendo uma dificuldade do trabalhador até para obter os benefícios, né, oferecidos pelo governo federal, para acessar a previdência, né? Então, essa dificuldade, quando é o trabalhador que né, normalmente é o trabalhador, que é o autor de uma ação trabalhista, ela se multiplicou, de fato. Ficou mais difícil por conta dessas desigualdades socioeconômicas que a gente conhece, né? A população nem toda tem acesso aos mesmos meios. E aí esse é um problema. Tem sido um problema. A gente tenta driblar, de certa forma, né? Eu deixo para o meu cliente, né, o celular, forneço meus contatos virtuais, mas mesmo assim, muitas vezes eu tenho que ir à procura do cliente, né? Eu tenho que ir à procura do assistido, porque ele não tem, né, essa facilidade de chegar até mim. Agora, o nosso acesso à Justiça do Trabalho não é difícil, porque o processo já era eletrônico, né? A gente já trabalha com processo judicial eletrônico. E foram mantidas as atividades, tem até audiência ocorrendo em sistema virtual. Então, no acesso à Justiça do Trabalho dos advogados, eu acho que pouco mudou, mas para o cliente chegar no advogado, ficou mais difícil, sim. Agora, Patrícia, quais são as principais queixas dos trabalhadores que entram na justiça, né, reivindicando seus direitos? Olha, no momento, o que se discute mais é a questão da saúde do trabalhador. O trabalhador está com medo de retornar ao trabalho, e esse retorno ao trabalho, né, e gerar para ele uma exposição, né, ao vírus e, consequentemente, uma contaminação. E aí ele fica preocupado, disso pode, né, gerar aí um afastamento do trabalho, até mesmo, né, alguma situação fatal. E ele quer saber se ele tem aí direitos, né, específicos em relação a isso. E tem, né, porque tem protocolo aí
para o retorno ao trabalho. O empregador tem que garantir máscara, álcool gel, né, o distanciamento de segurança. Mas, além disso, tem muitos empregados que foram afastados, né, estão com o contrato suspenso, que foi, inclusive, objeto da medida provisória 936 do governo federal, e estão sem receber do seu empregador e não estão conseguindo acessar o benefício que o governo, né, indicou que faria. E também, ainda há aqueles casos de redução salarial, onde o trabalhador também não consegue o complemento, porque haveria um complemento do governo federal que não está sendo efetuado. Então, assim, tem muita falta de comunicação entre a empresa e os funcionários, que gera o temor, que provoca mais ações, e tem também toda a insegurança por conta mesmo das políticas públicas que estão muito desordenadas, né? A gente tem aí uma atuação da prefeitura distanciada da atuação do governo estadual, distanciada do governo federal. Então, o trabalhador ele não sabe o que ele pode, o que ele deve, o que ele tem, né? É uma incerteza muito grande. Entendi, Patrícia. E isso sem contar nos trabalhadores que foram demitidos, não é isso? Exatamente. Muitos estados, né, muitos outros países, diferente aqui do Brasil, tomaram medidas de contenção do desemprego, né? O nosso pacote de contenção do desemprego ele foi muito tímido, para não dizer, né, que não houve. Então, o governo federal ele não impôs nenhum freio à demissão. Então, as empresas, principalmente o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, está mandando embora realmente, porque ele não sabe, né, qual vai ser aí o futuro do negócio dele. Então, está acontecendo. Quem está conseguindo segurar, mas também não consegue dar conta, né, das demandas, é o Ministério Público do Trabalho. Mas, infelizmente, o Brasil ele não criou medidas para conter a demissão em massa. Então, esse é um problema de fato. E muito trabalhador que está sendo demitido não está nem recebendo o termo de rescisão. Então, não consegue dar entrada no seguro-desemprego, não consegue acessar, né, a Previdência, não consegue nem a Caixa Econômica para retirar o valor do FGTS. Então, ele fica completamente à mercê, né, de uma situação de intensa vulnerabilidade. Qual o recado que você tem para as pessoas que estão nos assistindo, Patrícia? As pessoas que estão passando, de repente, por esse problema? Em menor ou maior monta, todos nós estamos, né? A gente tem que ter muita tranquilidade, porque a Justiça do Trabalho, ela está atenta à questão, o Ministério Público do Trabalho está atento à questão, né? Nós que militamos na área trabalhista, a gente tem procurado, né, auxiliar, principalmente esclarecendo, porque o que tem faltado no momento é muito mais informação, né? E aguardar, porque com certeza haverá mecanismos para ampliação de prazo, para ingresso de ação, né? O trabalhador ele não vai ficar desassistido por conta, né, dessa situação. A gente só não pode falar que a renda dele vai se estabilizar nesse momento, porque infelizmente não depende, né, do setor privado, depende do governo federal, e aí a gente tem problemas, né? Agora, o que é possível ser feito pelas instituições do trabalho, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Magistratura Trabalhista, militantes da área trabalhista, advogados em geral, será feito, né? A gente tem consciência de que é importante fazer isso, porque a gente só vai conseguir uma retomada da economia se a gente, né, conter essa onda de desemprego. Porque num mercado onde existe intenso desemprego, não há consumo. E não havendo consumo, a economia não reaquece, né? Então, é uma medida essencial para a gente tentar minimizar os prejuízos, né, gerados por conta da pandemia. E torcer para que essa pandemia passe muito rápido, né, Patrícia? Porque, na realidade, o aumento dos processos está diretamente ligado à curva de contaminação da doença. Com certeza. Hoje eu estava vendo alguns depoimentos de trabalhadores que se afastaram porque foram contaminados e não conseguiram dar entrada no auxílio-doença pelo INSS e não estão recebendo o trabalhador porque, né, estão afastados por uma doença que impede, né, o retorno ao trabalho. Então, assim, vai passar. Claro que vai passar. A gente já está passando por um processo aqui de flexibilização, né? Algumas atividades já estão retomando, mas tem que agir com muita cautela, né? O próprio empregador, né? A própria classe empresarial, ela tem que tomar muito cuidado, né? Porque essa mão de obra vai ser importante para a gente.
essa mão de obra vai ser importante para reaquecer a economia, para a gente, né, sair, né, dessa situação da melhor forma. Então, tem que ter esperança, tem que ter tranquilidade e tem que buscar esclarecimento, né? Os núcleos de prática jurídica, o Ministério Público, eles têm números acessíveis à população, né? Então, é interessante aí que a população vá buscar esclarecimento. A mídia está fazendo um papel muito importante nesse sentido, né? Até parabenizo aí vocês, porque é importante esse tipo de informação chegar, né, até a população em geral. Eu acho que isso é o mais importante, se informar antes de qualquer outra coisa, tá? E aguardar. Tá ótimo, Patrícia. Muito obrigada pela participação mais uma vez.